Glória a Deus. Então fique à vontade, pastor Rodrigo. Bom dia, gente. Graças a paz. Creio que assim como eu, você está com fome da palavra. Amém? Você está com fome de Deus? Que bom, né? O Senhor Jesus uma certa vez disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso revela para mim que Deus constantemente está falando conosco. Então tem um maná da parte de Deus para a tua vida e para a minha vida nessa manhã. Amém? Então, de fato, a gente precisa vir para esses momentos, né, para a mesa do Senhor, o banquete do Senhor, que está sendo oferecido para nós com fome. É tão chato quando você vai para um lugar que você está barriga cheia e tem aquela comida deliciosa lá e você diz, rapaz, se eu soubesse que ia ter essa comida, talvez eu não teria almoçado em casa, né? Mas o bom é a gente chegar num lugar com a comida lá disponível para nós e a gente está com fome para poder comer. E é isso que eu e você precisamos fazer nesses momentos, amém? Ter essa fome da palavra, daquilo que vai ser ministrado. E como o Clécio falou, a gente vai dar continuidade nessa manhã sobre esse assunto, né? A gente está falando sobre a humanidade de Jesus, o Cordeiro e o Leão. E específico, né? Nesse domingo pela manhã a gente vai abordar sobre um assunto, assim como os outros domingos, muito importante, que é sobre a morte espiritual de Jesus. Amém? A gente vai falar sobre a morte espiritual de Jesus. Porque eu digo a você que é importante a gente compreender, mergulhar e entender a respeito desse assunto. Porque eu acredito que você tem um conhecimento que, assim como a Bíblia fala que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E a gente tem visto muito tipo de doutrina aí fora sendo espalhada. Né? E nós que fazemos parte do Ministério Verbo da Vida, nós temos uma linha de crença acerca disso. E se você de fato faz parte desse ministério, você precisa saber o que é que o ministério tem como visão a respeito desse assunto. Porque alguns irmãos acreditam que Jesus não morreu espiritualmente. Amém? Mas nós, do Verbo da Vida, cremos que Jesus morreu espiritualmente. E é sobre isso que a gente vai abordar. Amém? Eu espero que eu seja o mais esclarecedor possível, para que de fato você possa sair daqui acrescentado. E talvez você vá ouvir coisas que você já ouviu, né? Acredito que você que já fez o rema, né? Ouviu no rema, né? Acerca desse assunto, é bem abordado, bem explicado lá. Amém? Eu creio que Deus também vai fundamentar algumas coisas e renovar outras no teu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2. A gente vai começar com esse texto. Não é importante a gente começar com esse texto, porque de fato aqui vai abordar acerca desse assunto, né? De uma morte espiritual que houve. E aqui no capítulo 2, do versículo 16, diz assim o texto. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vai, por favor, para o capítulo 3, o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que eu te ordenei não comeres? Para um pouquinho aí, irmãos. Você percebe, assim como eu, né, Deus no capítulo 2, a partir do versículo 16, ele fala que se o homem comesse daquele fruto, ele certamente morreria. E Deus é bem claro em dizer isso: olha, no dia em que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. E o que é que acontece? No capítulo 3, a gente vê o homem desobedecendo aquela ordem que Deus tinha dado, a não comer o fruto, e ele, junto com a mulher, come do fruto
que Deus tinha dado. Agora perceba que naquele momento não houve uma morte física. Eles não comeram aquele fruto e caíram duro, porque o fruto estava envenenado e fim da vida deles aqui na terra como um homem, como ser humano. Não foi isso que aconteceu naquele momento. Mas Deus não tinha falado no capítulo 2 que no dia que comer eles iriam morrer, porque o que Deus estava falando dessa morte era uma morte espiritual. Amém? Era uma morte espiritual que o homem iria passar se desobedecesse aquilo que o Senhor tinha falado como instrução. E é isso que a Bíblia fala, né? Pela desobediência de um homem só, o pecado reinou, e por causa do pecado a morte. Pela obediência também de um homem só, muitos se tornaram justos, muitos foram alcançados. É isso que a Bíblia fala. Por causa de uma desobediência de Adão, o pecado entrou e junto com o pecado a morte. Romanos no capítulo 6, no versículo 23, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O que é que a desobediência de Adão ou do homem fez? Fez com que o pecado entrasse. E por causa do pecado, a morte também passou a alcançar, ou alcançou o homem e toda a sua humanidade. Amém? Por causa dessa desobediência, a porta se abriu para que a morte pudesse reinar. E de fato a Bíblia fala, se você for olhar o original da palavra morte, todas as vezes que ela aparece, tem alguns significados. Lá nos evangelhos, Jesus, quando cita a palavra morte, ele fala de mortes no plural. Isso revela de alguns tipos de morte, de fato, incluindo essa morte espiritual a qual o homem foi submetida. E logo depois, a morte física. E eu queria deixar claro para a tua vida nessa manhã. Tudo começa no reino espiritual. O homem caiu, pecou, né, e por causa desse pecado, a morte espiritual alcançou ele. E, consequência, a morte física também passou a alcançar toda a humanidade. Por isso que eu e você não nos conformamos com o ambiente de morte, irmãos. Porque nós não fomos criados para morrer. Amém? Não sei se você já percebeu, mas em ambientes de velório você fica indignado com aquela situação, com aquele ambiente. Por quê, irmãos? Bate essa indignação na nossa vida. Porque nós não fomos criados para morrer. Essa não foi o objetivo de Deus em criar o homem. Mas a morte veio por conta do pecado. Amém? Por causa da desobediência de um homem, a morte passou a habitar e a alcançar a nossa vida. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, infinita bondade, no seu infinito amor, Ele planejou algo para que isso pudesse ser revertido. Amém? Chamado plano da redenção. Amém? Deus planejou, irmãos, um plano para que eu e você pudéssemos novamente voltar ao estado original e ter essa reconciliação com Deus, né, e de fato resolver essa situação. E voltando para aquilo que a gente está abordando acerca da morte espiritual, eu vou reforçar essa questão de a gente poder, de fato, estar alicerçado, né, que Jesus precisou morrer espiritualmente, porque você vê aqui nesse texto que Adão, ele morreu primeiro espiritualmente. Amém? Mas na frente a gente vai fundamentar um pouco mais, mas você vê a necessidade também dessa dívida que estava em aberto ser pago. Se houve uma morte espiritual e logo em seguida a morte física, também precisava ter uma morte espiritual e também uma morte física para que o preço fosse pago. Para que aquela dívida que era contra mim e contra a sua vida pudesse ser liquidada. E assim foi que Deus planejou. Né? Planejou enviar Jesus para que ele pudesse pagar esse preço. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Você fica feliz? E até isso acontecer, houve um processo, né? Houve um período. O período do Antigo Testamento, onde o homem tentava de alguma forma solucionar aquela situação que tinha sido levantada, né, por causa do pecado. E de alguma forma eles tentavam matar animais para que os pecados deles pudessem ser perdoados. Agora esses sacrifícios de animais, eles não apagavam o pecado. Não resolvia a situação. Eles simplesmente faziam com que eles pudessem, de uma forma, por um tempo determinado, chegar através de um mediador na presença de Deus, né, e de alguma forma ter os seus pecados perdoados por um tempo. Mas não aniquilava, não resolvia a situação.
apenas cobria. Amém? Até que aquele plano que Deus tinha, que era enviar Jesus, pudesse ser de fato cumprido. E a gente vê isso acontecendo. Eu amo que Jesus fala, né, que ele diz que, olha, ninguém, lá em Mateus, você pode abrir, por favor? Mateus não, João capítulo 10, versículo 18. João 10, 18. Evangelho de João capítulo 10, versículo 18, diz assim: ninguém tira a mim. Pelo contrário, eu espontâneo a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus está dizendo, olha, ninguém tira a minha própria vida. Eu é que a dou. Irmãos, isso alegra o meu coração, sabendo que foi escolha de Jesus passar pelo que ele passou. E ele diz, olha, ninguém tem autoridade para tirar a minha vida. Eu que tenho autoridade. E eu a dou. E tenho autoridade também para reaver ela. Aleluia. Lá em Isaías, no capítulo 53, o profeta Isaías diz que verdadeiramente ele tomou, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Verdadeiramente, irmão, Jesus ele pagou o preço que era necessário. Amém? Esse sacrifício foi feito. Por quê? Porque também em João, no capítulo 3, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então foi esse o objetivo de Deus enviar Jesus, foi para que ele pudesse solucionar essa situação, essa situação que o homem tinha causado. Amém, irmãos? E é isso que a Bíblia vai relatar acerca da morte espiritual de Jesus. A palavra morte, ela quer dizer separação, estado de separação. Um dos significados da palavra morte quer dizer isso, estado de separação. E a morte física, né? A morte natural, é quando a alma se separa do corpo. E qual é a morte espiritual? É quando o nosso espírito está separado de Deus. E foi aí que a gente viu lá em Gênesis, quando isso aconteceu. Quando o homem morreu espiritualmente. Quando o Senhor, na viração do dia, se apresenta no jardim e pergunta, Adão, onde é que você está? Adão responde, eu ouvi a tua voz e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus pergunta para ele, quem te disse que você estava nu? Você, porventura, comeu da árvore, do fruto da árvore que eu te falei para não comer? E aí ele começa a jogar a culpa para a mulher, por sua vez, culpa a serpente. Mas o fato é que, será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Sim ou não? Sabia, Deus sendo onipotente, onipresente, onisciente, Deus sabia aonde Adão estava. E por que Deus faz essa pergunta? Aonde você está, Adão? Porque existia uma posição espiritual que Adão estava antes de ter desobedecido. E Deus não estava mais encontrando Adão naquela posição. Que posição era essa? Essa posição espiritual. A posição de estar vivo espiritualmente. E uma vez que ele desobedece, aquilo que Deus tinha falado no capítulo 2, certamente no dia que você comer, você vai morrer. Essa morte espiritual que tinha acontecido na vida de Adão. Deus não estava mais encontrando Adão naquela condição espiritual. E aí ele estava separado de Deus. A Bíblia fala que o pecado faz separação de Deus e do homem. Então essa desobediência do homem fez com que a morte espiritual alcançasse ele. E, irmãos, por que a gente está falando sobre Adão? Porque é importante você saber que da mesma forma que Adão passou por isso, né, pecou e abriu a porta para que a morte pudesse entrar na vida dele, assim também Jesus cumpriu algo para que aquela porta que foi aberta pudesse ser fechada de uma vez por toda. E a morte não pudesse alcançar mais a nossa vida. Amém? Jesus, ele resolveu essa situação. Essa semana eu estava conversando com alguém e uma senhora, e ela disse, olha, tem jeito para tudo, só não para a morte. Eu disse, não, até para a morte Jesus já deu jeito. Isso é uma verdade, irmãos. Deus já deu jeito para a morte.
O jeito foi Jesus Cristo ser entregue naquela cruz por mim e por você. Ele aniquilou e resolveu essa situação de uma vez por todas. E quando eu e você aceitamos o plano redentivo do Senhor, nós recebemos a vida eterna. Nós recebemos o direito novamente de estarmos diante do Senhor, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida e na sua vida. Não pelo aquilo que a gente fez ou pelo aquilo que a gente faz, mas sim pelo aquilo que Cristo fez por mim e por você. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, que bênção. Então, o apóstolo Paulo, ele fala acerca disso, dessa morte espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 18, se você for rápido, abre lá, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 18. Ele diz: obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Note que ele fala sobre estar alheio ou separado da vida de Deus. Quem está separado da vida está morto. Amém? Vai, por favor, para o capítulo 2 do mesmo livro. Efésios 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Mais um texto falando, né, acerca da condição que estávamos vivendo, mortos espiritualmente. Vai para Colossenses, no capítulo 2, versículo 13. Colossenses 2, 13. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas ofensas e transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Amém? Então a gente viu 3 passagens aí falando acerca dessa morte espiritual que eu e você vivíamos antes de receber o plano da redenção, antes de recebermos aquilo que Jesus fez. Estávamos mortos. E essa morte fala dessa morte espiritual, a separação minha e sua de Deus. Vivíamos antes nessa condição, mas Jesus fez algo. Jesus se sacrificou naquela cruz para que a nossa dívida perante o Senhor pudesse ser paga, pudesse ser aniquilada. Então ele precisou passar por isso, para que de fato o homem pudesse ter acesso novamente ao Senhor e não ter mais nenhuma culpa perante ele. E é isso que o plano da redenção fez comigo e com você, irmãos. Nos alcançou de uma forma suprema, onde eu e você podemos de fato ter acesso ao Senhor, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido sobre a minha vida e sobre a tua vida. E talvez você se pergunte, mas quando isso aconteceu? Lembra que eu falei que tudo acontece no reino espiritual? Vamos lá para Mateus no capítulo 27, versículo 46, o Evangelho de Mateus 27. Versículo 46 diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Por que você me abandonou? Não sei se você assistiu algum filme e viu esse momento, onde Jesus está lá na cruz e ele fala acerca disso, e aquela imagem ficou na tua mente. Mas eu queria que, assim comigo, você pensasse nesse momento, Jesus lá naquela cruz, e falando isso: Eli, Eli, lama sabactani. Que quer dizer: Deus meu, por que você me desamparou? Por que você me abandonou? Não sei se talvez você pensou acerca disso. Cara, Deus abandonou Jesus? Como assim? Como Deus abandona o seu próprio filho no momento que ele mais precisa? No momento que ele mais precisava de Deus, Jesus está dizendo lá: por que você me abandonou? É porque nesse momento, irmãos, os nossos pecados estavam sendo lançados sobre ele. E era nesse momento que ele estava morrendo espiritual. Foi nesse momento que Jesus morreu espiritualmente.
Quando ele diz, Deus meu, por que você me desamparou? Por que você me abandonou? Ali estava acontecendo a morte espiritual de Jesus. Esse estado de separação. Ele estava sendo separado de Deus. Por isso que ele falou, Lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que você me desamparou? Amém? E era esse momento. E como eu falei para vocês, Jesus ele decidiu passar por isso. Foi uma decisão dele. Ele não foi obrigado. No momento do Getsemane, ele está lá orando e pedindo ao Pai, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, eu até desejaria como um homem não passar por isso, passar por esse sofrimento, mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade. Sabe, irmãos, é esse tipo de sentimento que eu e você precisamos ter no nosso coração. Porque muitas das vezes vai ter coisas que Deus vai requerer de mim e de você, coisas que a gente não quer fazer, coisas que a gente não gosta de fazer. Mas que tudo não seja feita a sua e a minha vontade, mas seja feita a dele. A Bíblia fala que deve haver no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que através do nome de Jesus toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então deve haver no nosso coração esse mesmo sentimento. Não ter, irmãos, por usurpação ser... Jesus ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele decidiu obedecer a Deus. Decidiu cumprir com a vontade do Senhor, mesmo sabendo que iria passar por aquilo que ele passou, está separado de Deus. Lembra? No estado de morte. Morte é separado, estado de separação. Ele estava ali sendo separado de Deus. Por isso que ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Mas, glória a Deus que ele não ficou morto. Aleluia. Amém? Ao terceiro dia havia uma promessa, que ele iria ressuscitar. Que ele iria passar por tudo aquilo, mas ele iria ressuscitar. E eu me lembro lá em Lucas, quando aqueles dois discípulos estavam caminhando em direção a Emaú, e de repente o Senhor se apresenta no meio deles e começa a questioná-los. Olha, o que é que vocês estão falando aí? O que é que vocês indagais um com o outro? E um chamado Cleópatas diz, você é o único peregrino em Jerusalém que não está sabendo tudo aquilo que vem acontecendo nesses últimos dias, acerca de Jesus, o Nazareno. Nós acreditávamos que era ele que ia redimir a Israel, mas ele foi entregue às autoridades, ele morreu, né? E até alguns de nós acreditam que ele iria ressuscitar. Algumas mulheres do nosso meio foram até o sepulcro pela manhã, nada encontrando, falando que tinham tido uma visão de um anjo. E eles começam a argumentar acerca disso para o próprio Jesus, sem reconhecer que era Jesus que estava no meio deles. E eu acho lindo que Jesus disse, ó nécios, tardios em acreditar. Vocês não compreendem, vocês não entendem que o Cristo precisava passar por isso. Assim como a Bíblia fala que ele começou a explanar as Escrituras, né, acerca do Messias, trazendo no que o Antigo Testamento falava acerca do Messias, que de fato o Messias iria ter que passar por esse sofrimento, pelo aquilo que aconteceu na vida dele. E Jesus fala, vocês não entendem que o Messias, o Cristo, precisava passar por isso? Então Jesus, ele precisava passar pela morte. Eu me questionava bastante antes, quando as pessoas pregavam a palavra para mim, alguns irmãos no trabalho, pregando acerca da salvação para mim, e eles falavam, olha, Jesus morreu por você. E eu ficava me questionando, como assim? Eu nunca pedi para ele morrer. Eu nunca pedi para Jesus morrer. Como assim Jesus morreu por mim? Era um tipo de questionamento que surgia na minha cabeça, todas as vezes que alguém pregando a palavra falava, Jesus morreu por você. Mas hoje, estudando a palavra, a gente compreende porque de fato precisava alguém morrer por mim e por você.
Porque essa dívida era alta demais, assim como a Bíblia fala. Precisava de um justo, precisava de um homem santo. Como eu falei, no Antigo Testamento havia sacrifícios de animais para que essa dívida pudesse de alguma forma ser perdoada. Mas ela não era perdoada na sua plenitude. O homem tinha acesso até um certo tempo. Mas novamente precisava pagar o preço, novamente tinha que oferecer sacrifício. Mas a Bíblia fala que de uma vez por todas, Jesus resolveu isso. Aleluia! Vai por favor lá para 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios 15, versículo 20. Posso ler? Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha o que o texto fala: assim como Adão morreu e todos os homens morreram com ele, assim também todos os que creem em Cristo serão vivificados. Em Jesus Cristo serão vivificados por causa do sacrifício, por causa da obediência que ele se submeteu a cumprir. Amém? Por causa dessa obediência, a humanidade pôde agora voltar para o estado original que Deus tinha criado ele. Vida. Amém? É o que Deus tem proporcionado para nós. O sacrifício de Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu. Por isso que a Bíblia fala que ele sendo rico, se fez pobre. Ele sendo saúde divina, ele sendo curado, se fez doença, para que eu e você pudéssemos andar em saúde divina. Ele sendo bênção, se fez maldição. Aleluia. Ele sendo vida, se submeteu à morte, para que eu e você pudéssemos ter a vida de Deus. Você tem a vida de Deus, irmãos. Eu e você temos a vida do Senhor. E esse sacrifício de Jesus naquela cruz, né, como a gente falou, né, naquele momento, Lamar Sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele morre espiritualmente, ele morre fisicamente, e essa morte trouxe uma consequência. Qual foi a consequência? Ele precisou ser lançado no inferno. Aí você diz, cara, Jesus foi ao inferno? Foi, e a gente vai ver acerca disso. Amém? Vai por favor lá para Romanos, versículo 10. A partir do capítulo 10, versículo 6. Romanos, capítulo 10, versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, está falando do inferno, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Amém? Vai por favor agora lá para Efésios 4. Versículo 8. Efésios 4, 8. Diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Amém. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro. Três 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Diz assim, pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, mortos, sim, na carne, mas vivificados
no Espírito. Amém? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Amém? Então a gente vê aqui, 3 textos falando acerca que Jesus desceu às profundezas da terra. Por que ele desceu? Porque ele estava na condição dessa morte espiritual. Amém? Jesus ele morreu espiritualmente, por isso que ele foi lançado às profundezas da terra, ao inferno, para que de lá pudesse trazer libertação àquele que estava cativo. Amém? Aqueles que tinham, como em 1 Pedro fala, desobedecidos quanto à longanimidade de Deus. Jesus ele foi lá e pregou as boas novas para essas pessoas que haviam morrido no pecado. Trouxe salvação. Aleluia. Amém? Então 3 textos falam acerca desse acontecimento. Jesus ele morre espiritual e vai ao inferno. E como eu falei, glória a Deus que não ficou lá. Amém? Ao 3º dia, Jesus ele ressuscitou. Ele nos alcançou. Ele trouxe para mim e para você o direito de novamente eu e você estarmos diante do Senhor, de estar nessa condição, ser redimido, a redenção de Deus. O que quer dizer redenção? A palavra redenção quer dizer comprados de volta para o reino de Deus, para nunca mais voltar à escravidão do diabo. E eu quero te lembrar que você foi alcançado, amém? Você foi comprado de volta. Deus ele comprou você de volta por um alto preço, e o preço que foi pago foi o sangue de Jesus Cristo. Foi a vida do próprio Filho dele, entregue naquela cruz, para que eu e você jamais, diga comigo, jamais, diga de novo, jamais voltar à escravidão do diabo. Amém? Jamais voltar à escravidão do diabo. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós não devemos voltar à escravidão do pecado. Nós não devemos voltar a estado de morte espiritual, porque Ele nos vivificou. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou. Aleluia. Então esse sacrifício de Jesus naquela cruz, irmãos, não foi simplesmente uma morte natural, mas foi essa morte espiritual. Amém? E como eu falei no início, é importante eu e você entendermos isso, para que de fato pessoas não possam levar eu e você para qualquer vento de doutrina. Como eu falei, tem algumas pessoas que pregam acerca disso, que a morte de Jesus foi simplesmente uma morte física. Mas lembra que assim como Adão morreu espiritualmente, nós também estávamos nessa condição, mortos espirituais, e precisava algo ser feito acerca disso. Então, da mesma forma como Jesus ele se fez pobre, para que você nos tornássemos ricos, se fez doença, para que você nos tornasse vida, ou tivesse saúde, assim também, naquele estado de morte espiritual que Paulo fala, estávamos mortos espiritualmente, Jesus também teve que passar por isso, para resolver toda a questão, toda a dívida que havia contra mim, contra você. Se era saúde, Ele resolveu. Se era pobreza, Ele resolveu. Se era miséria, Ele resolveu. Amém? Então Jesus ele resolveu todas as situações, inclusive essa situação da morte espiritual que eu e você vivíamos. Por isso que o autor dos Hebreus fala que eu e você devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, porque aquele véu que nos separava já não separa mais. Amém? Jesus ele pagou o preço, morreu espiritualmente, para que novamente eu e você pudéssemos ter acesso ao nosso Pai, ao nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Você está sendo abençoado nessa manhã? Estamos em uma escola dominical, estamos estudando a palavra, amém? Nos expondo às escrituras.
Aqui o texto fala, versículo 6, diz assim: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele se deu em preço de redenção. Ele se deu em resgate por todos. E esse testemunho deve ser prestado em todos os tempos. Ele se deu em resgate. Lembra? A palavra redenção quer dizer comprados de volta para o reino de Deus. Então Jesus, ele pagou o preço, ele comprou a nossa dívida. Por isso que ele precisava morrer espiritualmente. Talvez se surgisse um questionamento para você, por que Jesus morreu espiritualmente? Essa seria a resposta. Porque nós estávamos mortos espiritualmente e essa situação precisava ser revertida, precisava ser solucionada. E assim como ele solucionou as outras, né, questão de miséria, de doença, foi resolvida por ele. E eu sei que você crê que Jesus resolveu essa situação de cura na sua vida. Quantos creem? Amém? A questão de miséria. Quantos creem que Jesus resolveu a situação? Então, na questão de estar morto espiritualmente, você também e eu também precisamos crer nisso. Que Jesus também resolveu essa situação. E precisava pagar o preço. Ele precisava morrer espiritualmente para que isso pudesse ser solucionado. E como eu falei, eu e você novamente temos acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nós estivéssemos novamente diante dele, né, tendo essa comunhão que Adão tinha no início. Adão tinha essa comunhão no início. A Bíblia fala que na viração do dia, no cair da tarde, todos os dias Deus vinha ter comunhão com Adão. Mas no momento que Adão pecou, Deus não encontrou mais Adão naquela condição. Por isso que esse plano redentivo de Deus precisava ser cumprido. E passou-se um tempo para que isso acontecesse. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que isso aconteceu. Hoje eu e você podemos ter acesso ao Senhor. E um conselho que eu te dou e me dou também. Vamos valorizar aquilo que foi feito. Como a Bíblia fala que você devemos andar de uma forma digna diante do Senhor. Amém. Agradando a Ele em tudo e frutificando para toda boa obra. Aquilo que eu falei, nós não podemos voltar novamente à escravidão do diabo. Uma vez que fomos reconciliados com Deus, uma vez que nós fomos salvos e alcançados pelo Senhor, nós não podemos mais vivermos como os mortos para Deus. Nós devemos viver mortos para o pecado. Uma vez que Jesus pagou o preço, precisamos viver agora como pessoas que de fato honram aquilo que foi feito pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória. Vai por favor lá para Romanos. Lembrei desse texto agora, queria ler com você Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 diz assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões dizem, destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituídos quer dizer afastados, separados, ou seja, mortos. Não é uma condição de morte. Todos pecaram, estavam mortos para com Deus. Mas essa situação foi resolvida. Vou dizer de novo, essa situação foi resolvida. Aleluia, aleluia. O que o homem precisa fazer agora? Aceitar, receber. Aceitar e receber. Por isso que é tão importante. Timóteo, o versículo anterior que a gente acabou de ler. Esse sacrifício, esse ato que foi feito, né, precisa ser anunciado em todo o tempo. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente pregar a palavra para outras pessoas. Porque através de uma aceitação delas, que essa vida de Deus pode alcançá-la. Assim como alcançou a mim e a você. No momento em que você e eu nos convertemos, nós nascemos de novo. Aquela vida espiritual que o homem tinha no início, passou agora a alcançar a tua vida e a minha vida no momento que você
se converteu. Lá em João, no capítulo 3, quando Nicodemos se apresenta para Jesus, ele começa a questionar Jesus e ele fala: mestre, bem sei que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que você faz. E Jesus olha para Nicodemos e diz: por que você me chama de mestre? Aí Jesus começa a anunciar o evangelho para ele: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta para ele: como assim nascer de novo? Será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Eu já sendo adulto, já sendo um homem formado, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para poder nascer de novo? Jesus diz: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Que novo nascimento era esse? Era um novo nascimento no Espírito. Quando você se converteu, você nasceu de novo. Naturalmente falando, não houve nenhuma mudança física em você, mas no entanto o seu espírito nasceu de novo. Aquela vida de Deus no início passou a estar dentro de você, por causa daquilo que Jesus fez. Foi por causa de Jesus ter morrido espiritualmente que nós podemos nascer de novo. E todo homem pode nascer de novo. O que ele precisa simplesmente é receber. Amém? Crer no seu coração, confessar com a sua boca. Romanos 10 diz que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só precisa disso. Foi isso que precisou, para mim e para você, alcançar o novo nascimento, ter essa vida de Deus dentro de nós. Aquele dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, novamente, eu reforço isso para mim e para você. Vamos viver de uma forma digna, valorizando o sacrifício que foi feito. E vamos anunciar a outros, para que outros também possam ter a vida de Deus na vida deles. E alcançar e receber esse plano da redenção de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Você foi abençoado? Então eu queria orar por você. Você pode ficar de pé? Pai, no nome de Jesus, nós queremos render graças a você pelo aquele sacrifício que foi feito naquela cruz, por Jesus ter se entregado e ter morrido ao nosso lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque através desse sacrifício nós podemos hoje ter acesso a você. A nossa vida foi mudada, a nossa eternidade foi mudada, Pai. Obrigado pelo plano redentivo do Senhor. Pai, nos alcançou. Por causa do seu grande amor para conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver de uma forma digna diante de você, Senhor. Agradando a você em tudo e frutificando para toda a boa obra. Pai, que esse conhecimento, Senhor, no nosso coração acerca desse sacrifício possa constantemente ser valorizado, ser lembrado e ser honrado através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Obrigado pela uma igreja madura, uma igreja pura, Pai, uma igreja andando nos teus caminhos. Senhor, eu quero orar pela vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Eu abençoo cada família aqui representada no nome de Jesus. Pai, eu declaro um dia abençoado, Pai, um dia na Tua presença. O Senhor nos levando para os nossos lares em paz, guardado e protegido, Senhor, por Você. Nós te agradecemos por essa manhã. Queremos também te agradecer pelo culto hoje à noite, Senhor. Um culto glorioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então você pode sentar. Chama aí o Clécio.